No episódio anterior, o lendário herói Shagru está enfrentando o deus necromante Cadáver, em o que promete ser a batalha do século. No confronto final, o necromante usa um feitiço de reencarnação e acorda em um mundo desconhecido, onde é perseguido por um assassino. Apesar desses obstáculos, ele consegue recuperar todas as suas memórias e utiliza seus poderes mágicos para lidar com o assassino. Aqueles nascidos com mau olhado, capazes de ver sombras, não podem esperar uma vida pacífica. O deus Cadáver foi vendido aos feiticeiros da corte e caminhou pelo campo de batalha como um necromante. Até que o Império caiu de fato. Em seu tempo todo, ele sempre desejou viver em paz. Ele não se importava se era falso ou se ele estava brincando de faz de conta com as crianças. Ele só desejava uma vida pacífica. No entanto, o Império veio e eliminou as almas impuras das crianças que o deus Cadáver ajudou. Quanto mais ele a procurava, mais distante ela se tornava. O deus Cadáver iniciou sua vingança ali mesmo, ao longo de um século. Logo sua mina de carvão se tornou um labirinto cheio de esqueletos, sua magia negra os atraiu. Mesmo assim, ele apenas desejava paz e esperou durante séculos. O deus Cadáver não poderia mais morrer de morte natural, então ele esperou pela vinda de alguém que poderia matá-lo. E seu feitiço de reencarnação funcionou. É por isso que ele não pode se deixar morrer em este novo mundo. Ainda perplexo com o fato de que Misaki morreu com apenas uma dedada, ele tenta entender a situação. Sem o conhecimento dele, o uso de magia não é comuns neste mundo moderno. Ele percebe que a morte de Misaki seria um problema, pois tornaria difícil para ele coletar informações sobre este mundo. E ele lutaria para provar que a matou em legítima defesa. Isso tornaria impossível para ele viver pacificamente, enquanto fugia das autoridades da cidade. Ele se sente envergonhado ao se lembrar de como queria continuar lutando com um cadáver. Enquanto isso, o drone continua a pairar na área, e o piloto está convencido de que deve estar perdendo a cabeça. Ele decide entrar em contato com sua chefe, Clarissa, e envia a ela o vídeo do drone, à esperança de que ela possa entender o que ele está vendo, ou pelo menos confirmar que ele não está tendo alucinações. Misaki teve uma educação privilegiada, com seus pais regando-a com carinho. Infelizmente, uma noite, um psicopata invadiu sua casa e matou seus pais diante de seus olhos. Após esta experiência traumática, Misaki treinou para se tornar uma assassina e, eventualmente, encontrou a pessoa que matou seus pais. Apesar de testemunhar as ações do assassino, Misaki não sente raiva dele. Na verdade, ela é grata, pois isso a fez questionar o apelo de matar. O assassino se pergunta se Misaki se sente como um herói por matar outros assassinos, mas não é o caso. Misaki apenas gosta disso. No entanto, ela nunca matou alguém inocente. Ela brinca com o homem antes de silenciá-lo para sempre. Misaki era conhecida por ser uma assassina psicótica, que sempre tinha um sorriso no rosto, mas ela só visava outros assassinos. Por acaso, Misaki se deparou com o arquivo de assassinato de Pouka, que agora reencarnou como Deus Cadáver. No entanto, Clarice informou a ela que ele era apenas um garoto normal, e não como os assassinos que Misaki estava acostumado a lidar. Tendo alcançado sua vingança, Misaki queria saber o quão confusa ela realmente era. Quando ela finalmente encontrou Pouka, ela derrotou ele com facilidade e percebeu que ela estaria melhor se morresse, porque acreditava que não poderia fazer qualquer um feliz em seu estado atual. A única coisa que ela não tentou foi deletar ela mesma. Assim que Misaki estava prestes a tomar a passo final, ela recebeu uma ligação de Kuruya, o piloto de drone. Ele informou a ela que ela não terminou o trabalho com Pouka, e ele ainda andava como se nada tivesse acontecido, apesar de ter uma fenda na garganta. Misaki acorda, pensando que tudo isso era sua vida passando diante de seus olhos, apenas para encontrar Pouka na frente dela, feliz por ela estar finalmente acordada.
A ferida no estômago de Misaki está curada e Pouka revela que ela não está tecnicamente viva, mas renasceu através da magia. Clarice e seus assassinos aparecem de repente, em torno de Misaki e Pouka. Clarice agarra Misaki e verifica seu pulso, confirmando que ela está fria e sem vida. Ela está 100% morta. Pouka não sabe como dizer, mas o termo certo seria: ela é um zumbi. Kuruya se apresenta. Ele trabalha como corretor de informações usando a rede e seus drones. Ele também ajuda os assassinos a esconder os corpos. Ele viveu uma vida discreta e gostaria de continuar assim. Ele se pergunta como acabou nessa confusão. 40 minutos antes de Misaki acordar, Clarissa se aproxima de Pouka junto com seu esquadrão de assassinos. Ela fica perplexa com tudo o que vê, incluindo o drone levitando. Pouka garante a ele que quer consertar Misaki e começa a cobrir sua ferida com magia em um instante. Clarissa pergunta para Kuruya se isso é obra dele. Ele está fazendo alguns efeitos especiais, mas ele garante a ela que se pudesse fazer isso, ele estaria em uma linha de trabalho diferente. Clarissa lembra a Pouka que eles vieram para vingar Misaki e terminar o trabalho, pelo menos esse era o plano. Pouka então explica que o cérebro de Misaki e a alma estão intactas, e ele só tinha que consertar seu corpo. No entanto, ela não está tecnicamente viva, então alguém precisa lançar magia de ressurreição. Todos estão confusos e Pouka se pergunta se este mundo ainda tem usuários de magia ou espírito. Infelizmente, não temos. Pouka então pensa em uma solução, e sugere que eles interpretem tudo o que ele fez como uma alucinação, ativando seus feitiços de combate e dizendo que, se eles recusarem, ele terá que lidar com eles. Todo mundo de repente fica nervoso, e Pouka confessa que ele não tem uma noção clara de quão frágeis e facilmente os humanos são mortos em um mundo sem magia. O tempo todo, Pouka permanece calmo, o que perturba Kuruya. Ele se pergunta se Pouka está tão confiante em uma situação tão tensa. No entanto, em sua mente, ele questiona se ele ainda tem mana suficiente para lutar ou fugir. Ao ouvirem o som das sirenes lá fora, Kuruya envia imagens de vídeo do drone, revelando que uma creche infantil próxima está pegando fogo. Com seu olho mágico, Pouka testemunha o prédio em chamas, mas é prontamente eliminado. Intrigado com a importância da creche, Pouka pergunta, e Clarice explica que é um porto seguro para os órfãos e crianças da Yakuza, cujas mães trabalham na indústria da vida noturna. Recordando as crianças de sua vida passada, Pouka se sente na obrigação de ajudá-los e implora a Clarissa que o leve até lá imediatamente. Ele revela que foi queimado várias vezes antes e nenhuma criança deveria ter que suportar tal agonia. Clarissa ordena que Kuruya guie Pouka até a localização, e ele usa seus drones para liderar o caminho. Sem perder tempo, Pouka pula do telhado e usa sua magia para se impulsionar para a frente. Semelhante ao Homem-Aranha, ele convoca seus braços de esqueleto para voar ao redor dos prédios, chegando finalmente à creche. Apesar de estar rodeado de pessoas e câmeras, Pouka continua a usar sua magia e corajosamente se joga no prédio em chamas, surpreendendo Kuruya. No entanto, apenas uma jovem percebe o ato heróico de Pouka. Pouka usa seu mal-olhado para invocar as almas dos pais falecidos das crianças na creche, permitindo-lhes habitar os esqueletos que ele convoca. Esses esqueletos resgatam habilmente todas as crianças e as trazem para um local seguro. Com a missão cumprida, Pouka rapidamente escapa da cena. Embora todos tenham sobrevivido ilesos, rumores sobre os estranhos acontecimentos que se espalharam como fogo pela internet. Kuruya se vê questionando os valores de Pouka, já que ele parece tratar a vida de Misaki como dispensável em um momento e então mostra grande compaixão para as crianças no próximo. É tudo muito confuso para ele. Ele apenas parece diferente deles, de alguma forma. Kuruya avisa Clarissa que Pouka é o tipo de monstro do qual se deve ficar longe, e foi assim que eles acabaram de volta onde estavam, com Misaki acordando.
No presente, Misaki ainda está confusa sobre sua morte e quer ser informado sobre o que aconteceu. Pouca questiona como, em um país tão avançado, crianças ainda sofrem com desastres e circunstâncias. E se pergunta o que seria necessário para encontrar a paz no mundo. Clarissa pergunta a Pouca o que significa paz para ele. Para Clarissa, é dinheiro. Ela quer saber as intenções de Pouca e Meta nesta cidade. Ele não sabe nada sobre este lugar, mas se ele realmente é o único necromante aqui, ele gostaria de usar sua magia para ganhar dinheiro. Ele busca poder e um lugar para pertencer, para que possa viver em uma paz mais perfeitamente imperturbável do que qualquer outra pessoa. Clarissa oferece a ele a oportunidade de ingressar na sua equipe para atingir seu objetivo. Ela tem certeza de que ele não é a mesma pessoa como Pouca, há alguém por dentro. Ela se oferece para ajudá-lo a se ajustar à sua vida neste novo mundo, com Misaki e Kuruya como seus guias. Pouca criará utopia neste novo mundo, e finalmente, sua tão desejada paz, ou ele sofrerá o mesmo destino de seu mundo anterior. Não viu a parte 1 deste anime? Confere aqui do lado esquerdo. Se gostou do vídeo, dê um like e se inscreva agora mesmo para ver os melhores resumos de anime. Confira os vídeos em destaque.